O seu filho tem manias? Hoje a gente vai falar sobre isso. Vou dar alguns exemplos sobre o meu filho, algumas pequenas manias que ele tem. Desde muito pequenininho, o Pedro, ele não gosta de tirar a meia. Mas assim, isso começou desde que ele tinha mais ou menos 1 aninho de idade. Até então, como ele era muito pequenininho, quando tem essa idade, alguns meses, quase 1 aninho, a gente não consegue ainda saber exatamente o que ele quer. E teve uma vez que a gente tava na praia, tava muito calor. E aí de noite eu falei pro meu marido, olha, eu vou tirar a meia dele, porque senão ele vai passar muito calor, né? Já tá muito quente, deixa ele dormir só de fraldinha e uma blusinha bem regatinha, né? E sem meia. E aí eu tirei a meia do pezinho dele e esse menino começou a chorar. Mas ele começou a chorar, começou a chorar. Só que eu não associei que era por conta da meia, não passou pela minha cabeça. E ele chorou, chorou, chorou. Sem brincadeira, ele chorou por cerca de 2 horas e meia. Muito, muito, de sair lágrimas e tudo mais. E eu já tava desesperada, achei que ele tava com alguma dor, já tava pensando em medicá-lo. E aí eu comecei a ficar desesperada, né? Um neném de quase 1 aninho, chorando, chorando, chorando. A gente não tava em casa, a gente tava fora. Então, eu fiquei muito nervosa. Aí eu falei pro meu marido, olha, vamos embora, vamos pro hospital, a gente leva ele pra lá pra ver o que ele tem, porque eu já tô desesperada aqui, eu não sei mais o que fazer. E aí depois de 2 horas e meia que esse menino estava esperneando, eu lembrei que foi depois que eu tinha tirado a meia. E aí aquilo me deu um sinal de alerta, eu falei, pera lá. Ele começou a chorar depois que eu tirei a meia do pé dele. Então eu vou colocar de novo. Peguei o parzinho da meia, coloquei no pé dele e esse menino acalmou no mesmo instante. Mania de meia. Ele não tira a meia do pé até hoje. E assim, tem situações, óbvio, que ele tem essa noção que ele precisa tirar. Então, por exemplo, quando a gente vai pra praia, né? Quando vai pisar na areia, ele até vai o caminho todo de meia e sandália. Chega lá, ele tira. Ele tira a meia. Ainda bem, né? Piscina, ele sabe que tem que ir na piscina, ele vai lá e tira a meia também. Mas assim, no dia a dia, o Pedro não vai tirar meia. Ele já entrou em crise na escola por conta dessa situação, né? A professora não sabia, teve uma atividade com água, de molhar e tudo mais, as crianças todas ficaram descalças, só o Pedro que não queria. Por isso que é muito importante a comunicação com a escola, que é o lugar onde a criança também fica por muito tempo. Quando vai mudar de escola, tá numa nova escola ou vai mudar de professora, é importante fazer um relatório. Eu costumo fazer isso pro meu filho, fazer um pequeno relatório, um breve relatório, contando sobre o que o seu filho gosta, o que ele não gosta, o que é para evitar fazer em sala de aula, porque aquilo pode gerar um estresse, pode gerar um momento complicado. Eu costumo fazer isso com meu filho, dá muito certo. É como se fosse um guia, uma orientação dos nossos filhos. Vai para terapia também, trocou de terapeuta, mudou de clínica, emite também esse relatório. Gente, é muito simples de fazer. Você pode fazer no Word, você pode escrever à mão, uma cartinha, mas é importante ter essa comunicação. Ou até mesmo você pode escrever no WhatsApp, fazer um breve relato ali do seu filho, ou escrever por e-mail, manda um e-mail para terapeuta, manda um e-mail para a clínica, para a escola, relatando o que o seu filho gosta, o que ele não gosta, o que é reforçador para ele, que tipo de alimento que ele não come, o que precisa ajustar. É importante fazer essa comunicação com a escola, onde o seu filho tem ali convívio com as pessoas, onde seu filho convive. É importante que elas entendam, compreendam como que ele é. Do meu filho é isso. A questão das meias, ele não fica sem meinha no pé, ele adora uma meia no pé, pode estar calor, pode estar o calor que for, ele fica com a meia no pé. E assim, essa é uma mania dele, então eu não tenho, eu tô falando mania porque eu sou mãe dele, eu não vou entrar em termos técnicos, né? E aqui eu quero usar sempre o linguajar que todo mundo consiga entender, tá? A gente não vai ficar entrando em pormenores, e é isso, gente, eu acho que é assim, já é um grande avanço
Então, por exemplo, o Pedro tirar a meia quando a gente vai pra praia. Já é um grande avanço quando o Pedro tira a meia para ir pra piscina. Porque você imagina se nem isso ele fosse tirar. Então, eu já sinto que a gente alcançou muito, né? Conseguindo fazer o Pedro tirar a meia. Então, primeiro, a gente nunca deve forçar uma situação. Nunca forçar. Então, se ele não gosta de tirar a meia, eu não vou arrancar a meia do pé dele à força, porque todo mundo tá descalço, só ele não. Eu não vou obrigar o meu filho a ficar sem o sapato, porque tá todo mundo sem sapato e só ele não. Então eu vou dar um outro exemplo, nesses brinquedões, né, que tem aí em restaurante e tudo mais. O meu filho ele não gosta muito desses brinquedos, tá? Mas é comum quando você entra que as crianças tiram os sapatos, né, pra deixar ali encostadinho. O Pedro ele não tira. E assim, eu sei que se eu tirar o sapato dele ali, eu vou arrumar uma confusão. Ele vai ficar muito bravo. Ele vai espernear, ele vai chorar, ele não vai querer ficar mais ali. Então, pra mim, é mais interessante o Pedro ficar com um sapato e no meio ali das crianças brincando, do que forçar uma situação, tirar o sapato dele e ele começar a espernear, gritar, chorar e acabar com a brincadeira e a gente ter que vir embora, né? Então a gente tem que ponderar muito tudo isso, né? Tem locais que pedem, né, para tirar o sapato. Tem clínica, ele vai numa clínica da fono dele que precisa tirar o sapato, ou tem o propé, então a gente coloca o propé nele. Então é isso, a gente vai ajustando, a gente vai conhecendo, cada dia que passa a gente vai conhecendo mais o nosso filho, o jeitinho dele, as coisas que ele gosta e que não gosta. E é isso que é importante, né? A gente entender e saber como lidar com essas situações, né? Porque nunca forçar, nunca, porque isso traumatiza e isso acaba reforçando mais aquela situação. A gente tenta sempre ir pelo caminho do equilíbrio, né? Às vezes eu tirava a minha meia para ele ver que eu também ficava descalça. Vai fazendo isso muito aos pouquinhos, né? E aí eu gostaria de saber qual é a mania do seu filho? O que ele gosta, o que ele não gosta? Qual a pequena mania que você percebe? Me conta aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em ler o seu comentário. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui, se inscreve no meu canal para o YouTube entender que esse conteúdo é importante e para ele alcançar ainda mais mães que precisam escutar o que eu estou dizendo aqui, tá bom? Um beijo e até mais.